Olá pessoal, esse é o canal Códigos da Bíblia com mais um vídeo. Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos falar de um termo que Jesus usava bastante e nós vamos ver qual o significado dele. E esse termo é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Algumas ocasiões ele fala só quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e outras ocasiões, como em Apocalipse, mais especificamente, ele usa esse termo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós vamos ver o que significa esse termo que ele usa, porque é um termo muito importante para se entender e eu considero como mais um código da Bíblia, é muito importante. Então aqui em Mateus 11,15 ele fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele explicou algo aqui, né? Que ele estava falando sobre João Batista e estava dizendo que esse mesmo era Elias, né? Se você ler a partir do versículo 7 até mais ou menos o versículo 15, ele está contextualizado aqui que ele está falando de João Batista. E no final ele explica, né? E no final ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, toda vez que ele vai explicar algo muito importante, espiritualmente, né? Muito importante, ele vai sempre usar esse termo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É como se fosse um ditado popular, uma advertência, entendeu? Uma expressão que ele usa para chamar a atenção. Olha, isso é muito importante, preste atenção nisso, entendeu? Em Apocalipse 2, ele vai usar essa expressão, e olha como é que ele usa essa expressão em Apocalipse. Apocalipse 2,7, ele diz assim, ó: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ó, percebeu que ele está chamando a atenção para algo muito importante? Olha, ouve isso, que isso é muito importante. Aí, ao vencedor, aquele que ouvir isso e seguir isso que eu estou falando, aí ele diz aqui, ó: dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Agora olha o versículo 17, como ele vai usar: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, ó, mais uma promessa e mais uma chamada de atenção. Olha, isso aqui é importante, ouve, entendeu? Quem tem ouvidos, ouça. No versículo 11 ele usa a mesma expressão, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano à segunda morte. Mais uma mensagem importante e mais uma chamada de atenção: ouça. Então, para compreender melhor essa expressão que ele usa, a gente vai pegar o texto de Mateus 13, no versículo 14. Mateus 13, versículo 14. A partir do versículo 14, ó: de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque, aí ele vai dizer aqui, ele vai dar uma pista, uma chave para a gente entender o que significa essa expressão. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Aí ele diz no versículo 16 assim, ó: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Então, a gente não vai ler a parábola do semeador aqui, porque essa parábola, ela praticamente se auto-explica. Então, se você quiser ler a parábola do semeador, é muito bom você ler na sua casa, no início do capítulo 13, ó:
do versículo 1 até o versículo 9, que no final ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça, né? 3 e 9. E aqui a gente percebe mais ou menos o que significa esse quem tem ouvidos. Muitas pessoas ouviam Jesus, muitas pessoas iam até ele escutá-lo, entendeu? As pessoas iam até ele. Porém, muitas pessoas estavam ali só curiosas. Algumas estavam lá pelos milagres, algumas estavam lá para ver um sinal, algumas estavam lá só por curiosidade para saber se ele de fato era o Messias falado nas profecias, porque naquela época causou um grande alvoroço. Aquilo que Jesus estava fazendo, ele estava caminhando, andando, pregando, curando, expelindo demônios, entendeu? Então tudo isso causava muito alvoroço nas cidades de onde ele passava, e muitas pessoas estavam ali mesmo não para escutar a mensagem que ele tinha para pregar, mas sim por curiosidade, algumas para acusá-lo, né? É o caso dos fariseus, dos mestres daquela época, que estavam ali para tentar frustrar a pregação do Evangelho, que inclusive foram eles que mataram Jesus, né? Em uma das discussões que Jesus teve em João 8, olha o que ele fala para os fariseus, os que estavam confrontando a palavra dele, dizendo que ele estava falando mentiras, estavam acusando ele, né? Olha o que ele fala aqui no versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Então Jesus, ele sabia que muitos dos que estavam ali, né, inclusive ele diz em João 6,64, olha: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. Então, hoje é a mesma coisa. Hoje se ouve falar de Jesus. Hoje a gente tem mais informação, tanto no sentido da teologia, como no sentido de estudos mesmo da Bíblia, né? Que muito se sabe hoje sobre Jesus, sobre teologia, sobre a Bíblia, mas poucos acreditam de fato, né? Então hoje, assim como antes, existem muitos curiosos, existem muitas pessoas que vêm, né? Eu conheço muitas pessoas que entram no Evangelho para conseguir só bênçãos materiais, dinheiro, fama, querem crescer um ministério, né? Querem ter uma igreja e pregar para multidões, entendeu? E serem importantes. Outros querem mesmo material, e outros, poucos, né, na verdade, querem as bênçãos que transcendem o plano físico, entendeu? Que transcendem esse mundo, que transcendem as coisas desse mundo, entendeu? Então, esse termo que ele usa é para isso mesmo, para chamar a atenção das pessoas que verdadeiramente querem segui-lo, querem obedecê-lo, entendeu? Querem ter um compromisso real e verdadeiro com ele, sentem curiosidade em saber o que significa as palavras do Evangelho, entendeu? Olha o que ele fala em João 8,43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Olha, ele diz que eles são incapazes de ouvir a palavra dele, no sentido de compreender. E aqui tem uma chave, aqui tem um código, que eu falo em outros vídeos, né? Sobre o Espírito Santo, sobre que o Espírito Santo abre o entendimento, abre a sabedoria, para que nós compreendamos, mas para isso a gente tem que buscar de todo o coração. Isso eu falo em outros vídeos meus. Em João 10,26 ele diz assim, ó: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas, versículo 27, as minhas ovelhas
ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então essa questão do ouvir, prestar atenção de todo o coração, significa isso, esse termo, quem tem ouvidos, ouça, é uma chamada de atenção, entendeu? Então é muito importante a gente ter curiosidade para as coisas de Deus e não deixar só no lado superficial, não deixar só, mas sim buscar a Deus de todo o coração. É por isso que é muito importante não ter preguiça de pesquisar, não ter preguiça de entender, não ter preguiça de orar para pedir para Deus dar a sabedoria. Então é muito importante entender esse termo que ele usa. Quem tem ouvidos, ouça, entendeu? Porque essa mensagem, ela está sendo, esse quem tem ouvidos para ouvir, ouça, está sendo conclamado agora, nesse tempo agora, nesses últimos tempos, entendeu? Que são os verdadeiros vão, como diz Daniel 12, Daniel 12:3 diz assim, ó: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, com isso, nós terminamos mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no canal para incentivar esse projeto. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até mais.